Queridos, abram comigo, por favor, a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Eu começo hoje uma série de 3 reflexões sobre a oração, a importância da oração em nossas vidas privadas e a importância da oração em nossa vida como igreja, como congregação reunida para adorar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Os hipócritas na época de Jesus eram os atores que utilizavam máscaras. Os hipócritas são aqueles que utilizam máscaras. E Jesus diz que os hipócritas gostam de orar em pé, nas sinagogas, as igrejas do primeiro século e nos cantos das praças, onde há fluxo das pessoas. E por que os hipócritas gostam de orar em pé no canto das praças e onde há pessoas passando? Para serem vistos pelos outros, para ganharem credibilidade, para se assenhorarem da consciência das pessoas. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual recompensa os hipócritas recebem? Os aplausos humanos, as consciências dos homens e mulheres sendo entregues a esses hipócritas que imaginam que suas orações são mais importantes que as orações das pessoas. Agora Jesus olha para seus discípulos, olha para mim e para você nessa noite e diz: mas ao orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus não está condenando a oração pública, está condenando a oração que visa promover vaidade, que visa estimular o nosso ego, que visa comunicar aos outros que nós temos uma espiritualidade que não possuímos. E Jesus estimula aqui a desenvolvermos um estilo privado de oração próspero, onde, fechada a porta, pode ser no quarto, pode ser na sua sala de visitas, pode ser à mesa da cozinha, pode ser em seu quintal, pode ser dentro do carro, pode ser chegando ao trabalho mais cedo, você fica ali dentro do carro, no estacionamento da empresa, por alguns minutos. Ali é o teu lugar secreto, e ali você expõe, ali você fala, ali você se encontra com Deus. E a garantia de Jesus é que você receberá de Deus a recompensa, porque você não deseja ser visto pelos homens, você não deseja demonstrar aos outros uma espiritualidade que você não possui, você deseja ser tratado por Deus, você deseja ter intimidade com o Rei dos Reis. Então, desenvolva a tua vida de oração em secreto. E Jesus segue nos dizendo no verso 7, e quando vocês orarem, não usem vãs repetições como os ímpios fazem. Quem usa vãs repetições nas orações são os incrédulos. Porque os incrédulos parece que precisam se relacionar com Deus de um modo irracional, como se Deus fosse surdo. E há muita incredulidade naquilo que nós chamamos de o meio evangélico brasileiro. Os evangélicos também usam mantras em suas orações. Há evangélicos que se acham realmente prósperos na vida de oração, que por orar muito imaginam ser ouvidos por Deus. Mas quando você pega o muito da oração de alguns crentes, você percebe que não há 5, 6 construções de pensamentos que são verdadeiros. É grito, é mantra, é a repetição atrás de repetição. Eu tenho caminhado muito no Morro da Capuava recentemente. E eu amo especialmente ir ali por volta das 5:30 da tarde, porque o pôr do sol ali, na minha opinião, é o mais belo de Anápolis.
Parece que a mão de Deus se faz presente através do formato das nuvens, as cores que o pôr do sol forma. Mas caminhar ali às vezes incomoda, porque você quer orar com o seu Pai. Mas há outras pessoas que insistem em atrapalhar a sua oração, porque imaginam que pelo muito gritar e pelo muito repetir, serão mais ouvidas que você. E Jesus diz que quem grita muito e quem repete muito se assemelha aos gentios. Você deve conviver ou saber de um grupo religioso no Brasil que anda com algo no braço ou no pescoço, um terço, diariamente repetindo mantras, o tempo todo repetindo mantras. E Jesus diz, quem usa de repetições que são inúteis, são os gentios, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus de verdade. E Jesus segue dizendo, não sejam, portanto, como gentios, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nós não podemos usar de vãs repetições, porque Deus sabe quais são as suas e as minhas necessidades, antes mesmo de começarmos a orar. Você deve estar se perguntando, se Deus sabe quais são nossas necessidades antes mesmo de orar, então por que precisamos orar? Porque Jesus orava. E o que Jesus ensinou a seus discípulos sobre oração? Eu creio que ao analisarmos o ensino da oração ensinado por Jesus a seus discípulos, nós saberemos o real motivo de precisarmos orar. Jesus, no verso 9, ensina a seus discípulos, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus não está nos ensinando um mantra. Se Jesus tivesse ensinado essa oração para que a repetíssemos contínuas vezes, ele estaria contrariando aquilo que havia acabado de dizer. Quando vocês se aproximarem diante do Pai, não usem de vãs repetições, porque os ímpios fazem essas coisas. Não precisam ficar repetindo, porque Deus sabe muito bem o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, o que Jesus está ensinando aos discípulos, através dessa construção de frases que a gente chama de oração do Pai Nosso? Jesus nos ensina aqui princípios para que nós oremos durante o dia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo dá uma ordem a nós. Paulo diz, orai sem cessar. Como nós podemos orar sem cessar durante o dia? Como eu e você podemos desenvolver um espírito de oração, utilizando os princípios da oração ensinada por Jesus? Na primeira frase, Jesus diz a mim e a você que nós possuímos um Pai que é presente, que é por nós, que é conosco. Pai nosso. É o Deus transcendente que habita no alto e sublime trono, mas também convive com o abatido e contrito de espírito. É o Deus que ouve quando oramos, que conhece nossos dramas e dores. É o Deus que intervém em nossas vidas com a sua providência maravilhosa diária, com sua graça mais que abundante. É o Deus que nos trata com bondade, que perdoa nossos pecados. É o Deus que desce frequentemente para nos sustentar por meio do Espírito Santo que habita em nós.
é o Deus que se comunica com o nosso espírito de que fomos feitos seus filhos. O primeiro princípio da oração é esse, é a gente poder se aproximar de Deus e dizer: obrigado, eu tenho um Pai. Essa primeira expressão, Pai Nosso, abre as portas para a nossa intimidade, nos convida a adentrar a sala do trono, onde Jesus está sentado em glória, e podemos, por meio do Espírito Santo, levar a Ele nossas causas. E nós podemos levar a esse Deus nossas causas, porque Ele é Rei do universo, Ele é Senhor soberano, Ele controla todos os detalhes da história, nada foge ao seu controle. É isto que a segunda cláusula da oração nos ensina: Pai nosso que estás nos céus. Esta segunda cláusula nos estimula a declarar a majestade de Deus, a declarar os atributos de Deus. Deus é onipotente, controla todas as coisas, é o Criador do universo. Nós estávamos antes do culto, na minha sala com a equipe de música, e ali a gente coleta pedidos para oração antes do nosso culto. E o Lucas quis agradecer, porque sua esposa Tawane está grávida de 12 semanas. E ele disse: está do tamanho de um limão. E o Salmo 139 nos diz que o poder de Deus nos viu a substância ainda informe. E todos os nossos dias foram escritos e determinados antes mesmo de nenhum deles existir. Quando nós declaramos os atributos de Deus, nós somos convocados ao descanso, porque servimos a um Deus que é poderoso. Esse Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele vê o fim no começo, Ele é Deus eterno. Para Deus não há início, nem meio e nem fim. Deus não lida com os dramas do tempo como eu e você lidamos. Ele tem controle sobre nossas causas. Deus, além de ser onipotente, além de ser onisciente, é também onipresente. Deus está conosco em todo momento, com cada ser humano sobre a face da terra, infinitamente presente, consolando, ouvindo, sustentando, protegendo, providenciando graça. Pai nosso que estás no céu. Imagine quando você tem desafios naquele dia. Imagine quando você abre os seus olhos pela manhã e sabe que enfrentará muitos problemas e adversários. E você começa o seu dia dizendo: Tu és a fonte da riqueza, Tu sabes todas as coisas, Tu eras, é e sempre será, em Ti habita poder, justiça e juízo. Tu és a fonte de toda bondade, Tu és Deus eterno, Tu és sábio. É pelo Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor que eu vivo, que eu existo e que eu me movo. Tu és meu escudo, Tu és minha bandeira, Tu és meu libertador, és meu general, és a bendita estrela da manhã, és meu salvador. Tu me sustentas, Tu me guardas da tribulação, Tu me preservas do maligno. Na medida em que você declara os atributos de Deus, os medos, a insegurança, a ansiedade, as apreensões são varridas do seu coração. Portanto, Jesus ensina esse princípio, o princípio de se aproximar diante de Deus com liberdade, pelo vivo e precioso sangue de Jesus, que nos abriu caminho até o trono de graça, e declarar as maravilhas desse Deus. E ao declarar as maravilhas desse Deus, nós experimentamos descanso. Mas Jesus segue nos ensinando um outro princípio: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Através desse princípio nós revelamos o nosso descontentamento com este mundo, porque este mundo é pernicioso, jaz no maligno, seus valores são corruptos, é um mundo anti-Deus, avesso a Deus, contrário a Deus, imoral, que procura nos seduzir, ganhar nosso coração, afastar-nos da intimidade com Deus. Mas quando nós oramos, venha teu reino, nós estamos dizendo: Deus, volte. Deus, implante a tua vontade em minha vida. Deus, estabeleça o teu querer nesse mundo.
Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, Deus, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. E é nesse momento onde eu e você colocamos nossos sonhos, colocamos nossos projetos, colocamos nossos desejos diante de Deus, mas oramos, acrescentando aquela cláusula, Deus, seja feita a tua vontade. Os teus planos são melhores que os meus, os teus pensamentos são mais perfeitos que os meus, nos meus não há nenhuma perfeição. Então, Deus, se os meus planos conflitam com os teus planos, frustre os meus planos e gere em minha vida a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Queridos, nós podemos orar esse princípio por um longo tempo. A gente vive aprisionado a uma agenda que nos afasta da intimidade com Deus e do descanso, porque nós somos escravizados aos nossos planos, aos nossos sonhos, e a gente perde a vida e a alegria por conta dos nossos sonhos e dos nossos planos, que são sempre imperfeitos, banhados por muita vaidade, por muito ego, por muito projeto pessoal de poder. E quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela acontece no céu, entre teus seres angelicais, entre a multidão dos teus salvos, nós começamos a experimentar a libertação. Então ore pela vontade de Deus, ore pela vontade de Deus no teu casamento, ore pela vontade de Deus na criação dos teus filhos, ore pela vontade de Deus em teus negócios. Ore muito pela vontade de Deus antes de fazer um investimento. Ore pela vontade de Deus antes de estabelecer aquele compromisso que vai roubar 2, 3 anos da tua agenda, fazendo com que teus filhos sofram, com que teu casamento enfrente dificuldades. Realmente é a vontade tua para a minha vida, ó Deus. Ore e não dê um passo sequer enquanto Deus não responder. Seja feita a tua vontade. E como eu sei, pastor, que Deus respondeu minhas orações? Em primeiro lugar, a vontade de Deus é revelada integralmente em sua palavra. Se nós tomamos decisões como adultos, casados com filhos, que vão nos roubar dos nossos filhos, que precisam da nossa orientação, da nossa disciplina, da nossa instrução, que vai deixar nossos filhos órfãos em vida, esta não é a vontade de Deus. Segundo lugar, a vontade de Deus é cumprida em nossas vidas através de portas que são abertas de maneira lícita, com honestidade. Em terceiro lugar, portas de Deus são abertas quando Deus nos cerca de conselheiros sábios e quando nós buscamos conselhos de gente sábia que vai nos ajudar. Provérbios nos diz que na multidão dos conselhos os planos se firmam, mas quando não há conselhos saudáveis, um reino é destruído. Então este é o princípio da oração, clamar para que a vontade de Deus governe as nossas vidas. Tem muita gente se destruindo, porque está trilhando já um caminho que fere a vontade de Deus, que fere sua família, que rouba dele o momento de intimidade com a palavra de Deus, com Deus por meio da oração, o momento de comunhão com o povo de Deus. Que princípio valioso para nos trazer de volta para o caminho certo. Seja feita a tua vontade, Deus. Venha teu reino em minha vida, nesse mundo, sobre a minha igreja. Que o teu reino seja estabelecido aqui na terra, como já é estabelecido nos céus. Mas Jesus segue ensinando um outro princípio. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui nós temos duas possibilidades de interpretação desta única cláusula. A primeira possibilidade é a gratidão. Obrigado, Deus, pelo alimento sobre a mesa. Obrigado pela saúde, obrigado pela vitória, obrigado pelo trabalho. Obrigado por estar comigo em todo o tempo na jornada, obrigado. E todas as vezes que nós nos assentamos à mesa e temos a dádiva de uma refeição, não tenha dúvidas,
eu e você estamos testemunhando milagres extraordinários. Porque para que aquele alimento chegasse à nossa mesa, tantas complexidades existiram. Caiu chuva do céu na época certa, houve colheita na época certa, houve saúde na dose certa, houve portas abertas para o trabalho, ou pela provisão de outras pessoas que nos abençoaram. Houve um coração com olhos saudáveis a ponto de enxergar aquela refeição e dizer: é de Deus isso para a minha vida. Há pessoas que dizem: eu quero milagres de Deus. Ok. O pão sobre a mesa é a manifestação de tantos milagres juntos. Então agradeça. Agradeça. E esse princípio da gratidão, ele precisa ser tão fortalecido, porque nós somos estimulados por essa cultura maligna, maldita, na qual crescemos desde a infância, a sermos descontentes com tudo. Somos descontentes com o salário que recebemos, somos descontentes com a família que temos, somos peritos em pontuar defeitos e mais defeitos, e tardios em celebrar as virtudes. Somos descontentes com nossa profissão. Se temos uma casa de 90 metros quadrados, queremos uma de 150. Se temos uma de 150, queremos uma casa no lago. Se temos a casa no lago, precisamos de uma casa na praia. Se fazemos uma viagem, temos o direito de fazer duas. A gente não celebra. Em tudo dai graças, em tudo, pois esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Quando deixamos de desenvolver uma vida de gratidão, nós nos afastamos da santificação. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pode significar gratidão, mas pode significar também nossa submissão a Deus, clamando que Ele nos sustente, que Ele nos abençoe, que Ele faça a manutenção da saúde em nossas vidas. Tiago, irmão de Jesus, diz que nós muitas vezes não recebemos as coisas porque nós não pedimos. E outras vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar de acordo com nossa própria vaidade. Mas Jesus nos estimula a pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E é lícito pedir: Deus, me dê saúde, para sustentar minha família com dignidade. Deus, me dê força e sabedoria, para desenvolver uma vida profissional irrepreensível, reta. Deus, abra as portas do meu comércio. Traga pessoas para que eu as atenda com qualidade, com dignidade. Deus, como funcionário, que eu trabalhe como para o Senhor, com alegria, com proatividade, com dedicação, com responsabilidade, com fidelidade no cumprimento dos prazos, porque eu sei que por meio desse trabalho o Senhor me abençoa. Deus, traz pão sobre a mesa, traz clientes, me dê a graça de fechar negócios, de prosperar, para a tua glória, Deus. É muito tempo de oração, somente esse princípio. Homens desempregados, vivendo um momento difícil no suprimento de sua família. Empresários com sérias dívidas, colocarem o joelho no chão, a boca no pó e dizer: Deus, eu cometi muitos erros, mas eu preciso do teu perdão, da tua graça, da unção do Senhor. Eu preciso de portas abertas, eu preciso de um milagre do Senhor. Meu nome não pode estar sujo, porque o meu nome envolve o nome do Senhor, é o nome da tua igreja, é a glória do teu nome. Portanto, Deus, me abençoe, me prospere, para que eu saia dessa situação na qual eu me meti, para que eu glorifique o teu nome, santifique o teu nome, abençoe minha família com dignidade. Você pode orar assim, meu querido irmão e minha querida irmã, e Jesus nos estimula a orar assim. Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
essa cláusula aqui de oração, Vilas, vai colocar nossos lábios para funcionar por horas. Primeiro, porque você vai trazer você diante de Deus. E Deus nos vê, gente, do avesso, de dentro para fora. E Ele sabe que somos pó. E apesar disso, Ele nos ama. E Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos confessar para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus com sinceridade, Ele pega os nossos pecados, lança-os nas profundezas do mar, do esquecimento, e não traz mais nossos pecados à tona. Então nós podemos nos aproximar diante de Deus. Os homens podem falar do encantamento que eles estão tendo com outras mulheres, de umas paixões perigosas que estão conduzindo ele à estrada destruidora do adultério. Adultério é uma desgraça. Nada é mais fatal para a sua vida que o adultério. Nada tem o potencial para destruir mais tua vida que uma aventura malfadada. 5, 10 minutos de prazer destruirão todo o restante dos seus dias. Tua família, teus filhos, tua igreja, você... É muita coisa envolvida. Portanto, se você está flertando com esse perigo maldito, ore a Deus pelo perdão dos seus pecados, por essa vaidade louca dentro de você, por esse descontentamento insano com a casa que Ele te deu, a família que Ele te deu. Ore a Deus por perdão, por sua cobiça, sua ganância. Oramos pouco porque temos tão pouca intimidade com a palavra de Deus, por quê? Porque nossa agenda está toda tomada por projetos de poder, que tem como fundação vaidade, ganância, cobiça desenfreada. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, nos diz no capítulo 5, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando você coloca naquilo que o dinheiro pode te dar, toda a sua confiança que deveria estar em Deus, Paulo diz que você é atormentado por muitos espíritos malditos, e Paulo nos diz que muitos homens e mulheres de fé se perderam por esse amor insano, por esse amor que consome, que drena o tempo, drena as energias. Portanto, confesse teus pecados. Por isso que precisa de quarto secreto. Porque quando a gente está com o outro, a gente gosta de mostrar nossas virtudes. No quarto secreto, você sabe que não tem muita virtude para mostrar diante do Santo, Santo, Santo. Aquele que é puro de olhos, puro de lábios, que nunca cometeu pecado nem dolo algum se encontrou em seus lábios. E aí, quando você confessa seus pecados, você vai afirmar: assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E a gente tem facilidade para perdoar, irmãos e irmãs. Nesse momento você vai trazer as pessoas que você carrega em amargura, que te prejudicaram, que você alimenta ira no coração, as pessoas de quem você falou mal para outra pessoa, as maledicências que você promoveu, as dissensões que você causou. E quando você traz a sua amargura, a sua ira, a sua revolta diante de Deus, pelas faltas que as pessoas cometeram contra você, você começa a ouvir da palavra de Deus: eu te perdoei de uma dívida impagável, pelo derramamento do sangue perfeito do meu Filho. Você foi perdoado de todas as transgressões, sem merecer, sem ter feito nada para ganhar isso. E você vai adoecer tua vida, você vai estragar teu relacionamento comigo, porque você se acha no direito
de não perdoar a pequena dívida que as pessoas têm com você, se comparada à infinita dívida que você tinha comigo, da qual você foi infinitamente perdoado. Aí quando trazemos nossas amarguras diante de Deus, ao seu trono da graça, a gente percebe nossa vaidade, a gente percebe nosso ego. Eu fui ferido, eu não consigo perdoar porque o que aquela pessoa fez comigo me destruiu. Mas o que Deus fez por mim e por você em Cristo nos salvou por toda a eternidade. Não há destruição tamanha que as pessoas nos causem que chega perto do que Deus fez por nós, graciosa e infinitamente benevolente em Cristo Jesus. E olha como Jesus faz a conexão no verso 13 com o perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair em tentação aqui é quando nós não confrontamos nosso orgulho, nossa vaidade, nossa cobiça, na relação com as outras pessoas, nossas feridas, nosso rancor. Hebreus capítulo 12 nos diz que quando nós alimentamos rancor no coração, amargura, nós saímos fora da estrada da santificação. Nós nos afastamos da graça de Deus. Nós somos perturbados pelo espírito da amargura. E a nossa perturbação contamina muita gente ao redor. Que tentação é para nós. Nós somos tentados a alimentar a amargura pelas justificativas, pelo prejuízo que sofremos, pelos danos que as pessoas causaram a nós. Mas dano nenhum se compara a sermos afastados da estrada da santificação, da graça de Deus, e sermos atormentados com tormentos em nosso coração e ainda prejudicar outros à nossa volta. Quando oramos, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, há aqui também o princípio da gente clamar a Deus cautela, clamar a Deus prudência. Um amigo meu até me disse há algum tempo atrás que uma parte das nossas mulheres já abraçaram tanto o espírito do tempo que, ainda que se compreendam discípulos de Jesus, se vestem como não fossem. Aí um amigo meu disse que um dia chegou ao culto e ele sentou, e aí veio uma mulher da igreja, sentou-se na frente dele, e era a hora da música, e ela ficou em pé. Ele orava assim: livra-me do mal, livra-me do mal, livra-me do mal, livra-me do mal. Porque aquilo ali foi tentação o tempo inteiro. E algumas irmãs precisam ponderar seriamente isso em suas vidas. Se elas estão honrando Cristo com suas vidas, da maneira como falam, da maneira como se vestem. Se elas estão honrando seus maridos, ensinando integridade a seus filhos. Se você é um adolescente, uma jovem solteira, se você se veste de maneira a ser respeitada por um homem que deseja um compromisso sério com você, a maneira como vestimos, a maneira como falamos, revela muito sobre como o nosso coração, do que o nosso coração está cheio. Livra-nos do mal. E nós podemos ser livrados do mal, da queda, dos tropeços. Sabe por quê? Porque de Deus é o reino, de Deus é o poder, e a Deus pertence a glória para todos sempre. Amém. Nós terminamos nossas orações reafirmando nossa confiança. Deus, eu ofereço minha vida e minha oração a Ti, que é todo poder, o Deus de toda glória. Eu quero viver para a glória do Teu nome, eu quero exalar o bom perfume de Cristo, eu quero ser livrado do maligno, eu quero perdoar, eu quero desenvolver gratidão no meu coração pelo pão sobre a mesa, eu quero desenvolver intimidade contigo por meio da oração, porque a Ti pertence a glória. Minha vida é para a glória do Teu nome, eu existo para o louvor da Tua glória, ó Deus. Ao Senhor pertence o poder. O Senhor pode me sustentar em Tuas mãos até o fim com fidelidade. Me preserve em Ti, ó Deus, me preserve dos tropeços.
O reino é teu, eu sou súdito do teu reino, discípulo do teu reino, não me lances fora da tua presença, guarda-me em ti até aquele dia final. Que princípios maravilhosos. Aproximar-se de Deus com intimidade, porque através da obra perfeita de Jesus, um vivo caminho foi aberto até o trono da graça, e ali podemos dizer, Pai nosso. Declarar os atributos de Deus. Você pode ficar um tempo na sua caminhada, no teu quarto, dentro do teu carro, na fila de um banco, sentado ali esperando a consulta médica. Depois do almoço, aqueles que tiram o cochilo santo até adormecer, declarando os atributos de Deus, pensando sobre a glória de Deus. Se você não conhece os atributos de Deus, as virtudes de Deus, leia um livro sobre isso. Tem um livrinho do Paul Washer, onde ele ensina os atributos de Deus. Me mande uma mensagem no WhatsApp, ou mande para o celular da secretaria, que amanhã a gente encaminha esse livro para você gratuitamente, porque foi disponibilizado para ser distribuído gratuitamente em PDF, sobre os atributos e glórias de Deus. Agradeça pelo pão, pela família, pela saúde, pelo trabalho, por ter olhos que enxergam, por estar vivo depois de 2 anos de pandemia. Agradeça, agradeça, por poder respirar, sentir o sabor do alimento, andar, abraçar, pegar, sentir o que pega. Agradeça pelo dom da fala, por ser amado, amada e poder amar. Isso revela a imagem de Deus em sua vida. Agradeça pelo perdão, pela obra de Jesus, pelo sustento, pelos livramentos. Leve diante de Deus seus pecados. Traga diante de Deus tua amargura, as pessoas que te ofenderam. Interceda por elas e por você, para que teu coração se converta num coração perdoador. E termine declarando, Deus, eu confio que Tu atenderás meus pedidos, porque Teu é o poder, Tu é a honra e Tua é a glória. Lembre-se disso. Enquanto Moisés orava, com os braços estendidos, o povo de Deus experimentava vitória. Na medida em que Moisés deixava de perseverar e os braços caíam, Israel era derrotado. Moisés recebeu parceiros para ajudá-lo. Arão segurou o braço direito, Ur segurou o braço esquerdo, simbolizando que a gente precisa um do outro para continuar em oração. Portanto, você pode fazer o seguinte: frequente um grupo pequeno, em nome de Jesus. E eu quero estimular aqui os líderes dos grupos pequenos. Façam grupos de oração dentro do seu pequeno grupo. Separe 2 homens, 3 homens, 2 mulheres, 3 mulheres, para orarem uns pelos outros naquela determinada hora, todos os dias. Que eles façam uma videochamada ali todo dia naquele horário. Vamos acordar às 5h30 da manhã para orar uns pelos outros? Vamos. É 6 da tarde, é 11 da noite, eles vão estabelecer isso. E estimule essas pessoas a se encontrarem um dia por 1 hora, olhando nos olhos para orarem juntos. Se você ainda não conhece nenhum grupo pequeno, está se sentindo desconectado, você pode procurar alguma outra pessoa e dizer, olha, você pode orar por mim? A gente pode orar junto essa semana? Você precisa de alguém para ajudar a levantar os seus braços. Deus é nossa bandeira. Yahvé é nossa bandeira. Ele é nosso general. Ele está à nossa frente. Ele guarda a nossa retaguarda. Ele anda conosco. E Ele prometeu que estará com a gente até o fim dos tempos. Portanto, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia em Jesus. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. E Ele preparou lugar para você, para te sustentar, para te guardar, para te fortalecer. Orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, a sua santificação.